Teremos agora o painel, o Sistema SPED, Impacto na Gestão Contábil das Empresas e Auditoria das Informações Fiscais, que explicará as mudanças contábeis e sua interferência no processo SPED contábil, SPED SF, e orientará os profissionais na confecção dos SPEDs. Nós convidamos as contadoras Carla Cristina Tasso, contadora, pós-graduada em Auditoria e Planejamento Tributário pela Universidade de Vila Velha, mestranda em Ciências Contábeis com ênfase em Finanças pela FUCAP, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRC Espírito Santo, professora da FIPECAF São Paulo, diretora da FIA São Paulo e palestrante na área imobiliária, contábil e tributária, sócia da Tasso Scalzi Consultoria e Auditoria. Ampla experiência na área de contabilidade e finanças no mercado imobiliário e de construção civil, onde atua há 22 anos, atuando principalmente nos seguintes temas: contabilidade internacional, auditoria, planejamento tributário, planejamento de negócios, suporte à decisão em sistemas de informações gerenciais e contábeis de empresas do ramo. Convidamos também a contadora Renata Santana Santos, graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Espírito Santo, MBA em Gestão Empresarial pela Unesc e mestranda em Planejamento Tributário pela FUCAP. Atualmente é professora convidada para os cursos de MBA da FUCAP e da BSSP. Sócia da Ensicom Auditoria Contabilidade, Consultoria e Cursos. Atua como contadora e auditoria e consultora nas áreas contábil, trabalhista e tributária. Convidamos também a contadora professora Tânia Gurgel, sócia da TAF Consultoria Empresarial. Experiência de 38 anos em empresas nacionais e internacionais, atuando nas áreas de controladoria, gestão tributária, compliance, SPED social e gestão de contratos. Palestrante, professora de pós-graduação, analista de sistemas, contadora e também advogada. Bem, bom dia novamente. Eu queria aproveitar e avisar que aqui tem umas 8 cadeiras vazias aqui na frente, gente. Vem para cá que tem espaço aqui. E queria pedir licença a vocês, que tem uma pessoa com o pé quebrado lá atrás, queria pedir para ele vir aqui na frente, que aqui ninguém vai machucar seu pé. Eu já passei umas 3 vezes por cima dele, um monte de gente já passou, para ele se acomodar. Vamos aproveitar, né, que esse pessoal, Madruga já deu um susto, né? Então, disseram para mim que a gente tem que motivar as pessoas, antes de dar uma palestra para aterrorizar, que essas duas aqui vão aterrorizar, vocês já sabem, né? Madruga deu a inicial e essas duas aqui vão fazer o fechamento. Então, eu queria que todo mundo batesse palma primeiro. Não é para mim, né? Dá uma... E queria que todo mundo levantasse e desse um abraço no colega do lado para a gente dar aquela energia boa, né? Os homens, por favor, não abusem, é só um abraço, tá? Só um abraço, isso. Então vamos lá, vamos energizar, trazer coisa positiva. Não vamos abraçar tanto, vai. É um abraço, um abraço. Então, pessoal, agora que a gente já energizou, né? Agora a gente já pode começar. Isso aí, Minas. Ó, tem vaga aqui, tem vaga ali, tem vaga com o pessoal aqui de Colatina. Isso. Vamos lá. Então, vamos começar, gente. Então, olha só, o nosso tema vai ser impacto na gestão contábil das empresas e auditoria das informações fiscais. Então, o que a gente vai falar aqui? De gestão, né? O presidente Roberto falou no início, nós vamos comentar bastante de gestão. Então, vamos falar primeiro dessa linha do tempo. A gente viveu durante muitos anos, e viveu porque realmente é passado, com um amontoado de documentos. As nossas gestões de empresa era voltada para quê? Guarda de documentos, emissão de documentos fiscais, envio de documento para os órgãos públicos, papel. Estamos falando de papel. Sem processos previamente estabelecidos, sem integração com os órgãos públicos, sem integração com os clientes e entre os órgãos também sem integração. Bem, de 2003 até 2019, a gente teve uma evolução enorme com isso. 2003 foi a integração entre os municípios, estados e Distrito Federal. 2004, Encontro Nacional de Administradores Tributários. 2007, aceleração do crescimento. E 2019, aí o projeto SPED tornou o Brasil o 44º país do governo eletrônico. O que é esse governo eletrônico? A gente está falando de gestão e o governo eletrônico, o SPED não nasceu no Brasil. Então, a gente também fica muito, meu Deus, esse governo inventa um monte de coisa, SPED, SF, SCD. Na realidade, tem um projeto
mundial, né, de governo eletrônico, onde todos os países têm aí um projeto de inclusão do governo eletrônico, que dentro desse projeto está o SPED, né, que a gente vai chamar aqui no Brasil, que esse nome é SPED, que é exatamente todo o processo de segurança, que a gente pode chamar aí de quarta revolução industrial, e esses dados, aí vamos dizer, tem muita gente que chama, né, de novo petróleo, que esses dados eles vão ser todos integrados entre empresas, empresas e clientes, empresas, governo, clientes, governos com governos. Faz parte desse projeto, digitalização de documentos, integração de dados. Então, quando a gente vê Bolsonaro lá, essa semana passada, olha, no final do mês, né, passado, vamos aprovar uma lei nova, que aí vamos ter todos os documentos digitalizados, não precisa mais fazer livro. Isso já tem uma previsão na ONU. Então, isso não é de agora. Então, a gente muito fala disso. A ONU gera um relatório a cada 2 anos, me corrija se eu estiver errada, alguma das duas, a cada 2 anos de todo esse processo. É de lá desse relatório que a gente tirou a informação que o Brasil hoje está em 44º. E se eu não estou enganada, ele está atrás da Argentina, não é isso, Renata? Está atrás da Argentina. Então, esse processo começou lá na Dinamarca, depois Austrália, Coreia e por aí vai. E a gente está hoje em 44º lugar. Ou seja, o governo quer chegar no primeiro. Ai, Jesus. Né, meninas? Ai, Jesus, chegar no primeiro a gente já fica meio doido. Imagina se tudo, se em 44º a gente já está onde a gente está hoje, em primeiro, então, a gente não vai nem vir aqui, né? Vamos fazer tudo de casa, efetivamente. Então, qual é a tendência? A tendência é que a gestão das empresas contábeis e dos nossos clientes estejam todas eletronicamente ligadas. Então, esse é o futuro, e é um futuro, não é só de contadores, é um futuro do mundo, né, integrar, digitalizar todas as informações da empresa. Quando a gente fala em informações, é que essas informações financeiras, essas informações de gestão de processo, vira, querendo ou não, um resultado fiscal, que é a conclusão lá no final, que é para poder apuração de tributo, mas não é o objetivo principal, é uma consequência. Se a gente parar para analisar todo o processo de implantação do governo, todos os estágios dele, ele está vindo do processo da empresa, da sua função inicial, e não de apuração de imposto. A apuração de imposto está sendo um dos últimos a serem integrados. Na realidade, a gente está integrando todas as informações financeiras, todas as informações operacionais, e essas informações é que dão base para que a gente faça toda a geração de informação e envie para os governos. Esse processo todo de implantação ele passa por algumas fases. A primeira delas é o surgimento, onde a gente tem os sites oficiais dos órgãos públicos, os websites, onde a gente tem toda a parte aí, de informações no momento estático, né, informações básicas. Depois ela passa por um aprimoramento, onde os governos apresentaram aí todas as suas políticas públicas e todos os programas para poder inserir no mercado. Depois ela passou pela interação, onde os governos começaram a disponibilizar para a gente essa questão de impressão de boletos, portais que incluem serviços. A gente vê cada dia os governos estaduais, municipais e federais disponibilizando mais serviço nos portais. Essa semana mesmo eu encaminhei nos grupos de contabilidade um comunicado da Receita Federal, da Delegacia, da quantidade de serviço que o ECAC está disponibilizando. Então, cada vez menos, a gente tem menos acesso físico à Receita Federal, porque cada vez mais eles querem informatizar. Cada vez mais essas informações vão ser todas online. Em muitos governos municipais já são assim. Estadual está vindo também, a gente tem aí o nosso Cooperação Fiscal, e federal está bem avançado esse ponto. A gente precisa ainda melhorar muito. Tem as transações, onde os governos começam a se transformar por meio desses mecanismos de interação entre os cidadãos e governo, ou seja, eu começo aí a vincular todas essas transações, ordenar, sistematizar essas transações, que é feita entre as pessoas e empresas, né? E, por último, a conexão. O que significa essa conexão? A conexão é exatamente essa questão dos portais, é a finalização aí do processo. Tudo isso passa de um processo que vem desde lá no início, que começou em outros países. Então, a gente faz parte desse processo. Quando a gente para falar bem assim, não, o Brasil instituiu mais um SPED. É claro que toda essa gestão desse processo não está como a gente queria, porque algumas situações operacionais continuam existindo. Então, por exemplo, a gente tem DIRF e tem REINF. Como é que a gente faz a gestão disso da empresa? Mas, se a gente parar para observar, muitas dessas declarações, muitos desses sistemas eletrônicos, a gente não pode mais considerar como uma obrigação acessória. O nosso SPED contábil é um diário, então ele é a principal ferramenta do trabalho do profissional contábil.
essa gestão dessa informação ela tem que estar muito bem amparada, muito bem escrita e muito bem elaborada, de acordo com as normas de contabilidade. E todos os demais SPEDs da mesma forma. Então, quando a gente fala de REINF, como é que funciona a gestão do REINF? A gestão do REINF funciona na gestão de processo de contratação de serviço. Então, a gente tem que trabalhar com essa informação. Eu vou passar para a Tânia, que vai começar a falar aí exatamente desses compartilhamentos de informações. Mas as pessoas dizem, bom dia ainda, pessoal. Primeiro, eu quero agradecer ao presidente Roberto, à minha amiga Carla, pelo convite. É uma honra voltar ao Espírito Santo. Fazia um tempinho que eu não vinha, mas estamos aqui. E eu vejo ainda muita gente falando que o SPED é inconstitucional. Será que é? Não é. Por exemplo, o que nós estamos vendo hoje na reforma tributária, que antes de ter reforma tem que mudar a Constituição. E é isso que a gente tem que ver. Já o SPED, o artigo 37, inciso 22, tanto clamado, né, que agora, atualmente, eu estou vice-presidente da Associação Brasileira dos Profissionais de RH, teve que ir um contador para lá, para dar uma ajuda lá no ex-social FD-REINF. Quando o FD-REINF veio na versão 3.0, com mais uma folha, então a gente fala, vamos duplicar a informação, aonde a gente se pegou? Por isso que é bom ter contador em todas as pontas. Se pegamos no que a gente conhece, na Constituição, no compartilhamento, na onde nasceu o SPED no Brasil. Carla, você está falando que nós estamos atrasadas? Não é bem assim, Carla. Em abril desse ano, eu tive a honra de ser homenageada em Lisboa pela alta gestão. Eu sou a primeira contabilista a pertencer à comunidade da alta gestão lá na Europa. E digo que eu ganhei esse título, né, fui homenageada por causa do SPED. E detalhe, professor, a nota fiscal eletrônica em Portugal começou em abril desse ano. Então, nós, né, que é muito fácil o idioma lá, iremos amar, porque não é tão caro como na Espanha, na França, na Itália, Portugal. Então, nós temos aí uma dianteira, né, porque nota fiscal para nós já é 11 anos, e eles estão começando agora. E eles podem compartilhar, e devem compartilhar. E toda vez que a gente enxergar que um SPED está dobrado, que qualquer módulo do SPED, hoje são 12, há uma previsão de ser 14, porque tem áreas ainda não cobertas pelo SPED, né? O Madruga estava falando no financeiro, que não faz uma análise forte, mas nós temos de volta na fiscalização, porque saiu da fase de cadastro Daniel Belmiro Fontes, que muitas vezes na presidência da Cristina nós tivemos a honra de estar aqui com toda a Receita Federal, o Ministério do Trabalho. Estava vendo essa foto, que eu sou de guardar foto, adoro foto. E há 7 anos atrás, estávamos aqui com um fórum grande falando desse SPED, falando que isso ia acontecer. Foi maravilhoso suceder o Edgar Madruga, que também está alinhado a isso. Eu me lembro, o Jefferson está aqui, é um aluno querido, e tem tantos outros aqui maravilhosos, mas ele continua, né, a gente trocar muita sintonia. E quando a gente falava, a gente era terrorista, a turma dos terroristas. E hoje é a turma dos professores, todos nós somos cá professores desse tema, e eu fico muito feliz e homenageada quando eu vejo alunos nossos hoje semeando o nosso conhecimento. Eu acho que o sonho do professor é esse, é semear. E as premissas do SPED, gente, estão elas totalmente direcionadas a uma padronização. Para nós é ótimo. Qual a sua próxima pós? Qual a sua próxima pós? Eu já posso te afirmar que tem que ter uma matéria que é ciência de dados. Falamos tanto, o presidente falou em gestão, em compliance, em governança, mas nós vamos ter que ser ágeis em dados. Eu já falava isso para o Jefferson. Jefferson, uns 5 anos já sua pós? 5 anos.
né? Mais ou menos, né? 5 anos. E hoje, uma das profissões mais rentáveis é cientista de dados. E mais rentável que cientista de dados, pelo menos em São Paulo, 80% dos cientistas de dados são contadores. Por quê? Nós temos a ciência dos números. Nós amamos números. Nós temos o cálculo rápido. Nós pegamos esse cruzamento. Por quê? A contabilidade é a tradução da gestão de uma empresa. Eu não consigo... Ontem eu estava no apartamento da Carla, né, ela fez um jantar maravilhoso lá, e eu estava vendo uma coisa fantástica. Que mês nós estamos? Outubro. Carla estava aprovando os balancetes dos clientes de setembro. Eu falei, claro, olha, não é porque eu estou na frente, mas quem segue essa mulher em rede social não sabe quantas horas ela dorme por dia. Mas essa é a essência, usar a tecnologia. Hoje, nós não podemos, o Edgar bate nesse tema, eu também, é uma frase de um dos maiores, não podemos não trabalhar com isso. Eu não gosto de falar em nome de software. Mas cabe aqui, São Paulo teve, semana passada, o fórum da Thomson Reuters, né, que é o Synergy. Guilherme foi lá fazer uma palestra fantástica. Foi mostrado uma emissão de nota, contabilização, inserção na área fiscal, inserção no sistema lá do Simples Nacional, contabilização, emissão de borderô para o cliente e vice-versa, em um outro fórum, em menos de 5 minutos, a um custo de R$20. Eu saí do fórum comprando a ferramenta. E a menina do meu financeiro ficou preocupada. Professora, e agora? A senhora vai me mandar embora? Eu falei, talvez, se você não procurar se adaptar a esse novo cenário. Por quê? Sobrou tempo para você. O que você vai fazer com o seu tempo? Ficar navegando em redes sociais ou aprendendo ou criando ferramentas, criando compliance? O que você pode substituir? Eu adorei quando a reforma tributária trabalhista veio com o contrato intermitente. O que é o contrato intermitente? Me deixa voar, porque com a tecnologia me sobra mais tempo. Será que é justo? Já na minha época, quando eu era funcionária, eu já falava que eu não tinha trabalho para 22 dias. Eu não tinha. Não tinha. Por exemplo, quando eu falo em padronização, meu escritório é especialista em SPED. Eu já não consigo fazer contabilidade. Inclusive, tem 2 amigas aqui que nós temos trabalhado em conjunto, cada um com a sua especialidade. Eu não consigo mais. Por quê? Eu tenho que analisar os dados enviados às autoridades. E eu acho legal que o Edgar, além de um grande professor, é também do Fisco, né, de Goiânia. E ele diz das malhas. E Daniel Belmiro, essa semana, quem entrou no site da Receita Federal? Ninguém. Vai receber cartinha. Não, cara. Olha lá, notícia Receita Federal, lição de casa aqui, entre. Tem um vídeo de 3 minutos, que o Daniel agora dá notícia nos vídeos, que fala, olha, nós já fizemos o cruzamento da DIRF de 2000, entregue agora em 2019, já identificamos valores não pagos, paguem espontaneamente até 30 de novembro, porque, caso não pague, a multa é de 75% a 225%. É simples e rápido. Eu vi o vídeo, liguei para alguns clientes, fui olhar imposto de renda a recolher. A DIRF é só imposto de renda, não é PIS, é COFINS, é contribuição social. Eu nem falei com o cliente. Falei, cara, olha o seu WhatsApp, estou te mandando um vídeo. 3 minutos, o cliente falou, você dá para calcular os DARFs? Pronto. Eu acho legal essa conexão e esta forma de compartilhar a informação, dizendo, cara, eu não estou esperando mais 4 anos, 11 meses, não, porque eles querem caixa para pagar o quê?
13º, né? Do funcionário. Então, já põe um vídeo logo. E ele falou, se você não pagar, é um crime, porque você descontou de alguém e não recolheu. O contador, quantas vezes foi falar disso? Quantas vezes foi dito que o SPED vinha para substituir? Eu tive o prazer de ter minha carreira, embora a primeira formação acadêmica foi analista de sistema, foi na contabilidade que eu me enxerguei. Eu era do tempo que, trabalhando em firmas italianas, né, sou ex-Fiat, com muito orgulho, ex-Gecilever e tudo mais, eu colocava numa mesa de escritório, de reunião, todos os livros, livro de entrada, livro de saída. Eu estava agora saindo lá, que eu não conhecia todos os setores aqui, eu vi uma máquina lá em cima, no museu. Cara, eu trabalhei naquela máquina, eu datilografei aquilo, que eram nossos razões e nosso diário, grandão. Não sei nem o nome daquela máquina, mas está lá em cima. Quem vai lá para a sala que a Carla está usando. Muito legal. E aqueles livros, eu tinha que dizer ao pessoal que vinha me auditar de fora a complexidade que era. Então, quando eu vejo uma FD de CMS, eu adoro essa imagem, ela hoje substitui 9 livros. Mas aí a complexidade da geração se continuou mesmo. Os controles continuam os mesmos, só que com uma velocidade maior. Eu consigo ir no Sinergy, ou na OMI, ou vai ter um congresso aqui, né, que infelizmente eu não vou poder, tive o convite da Carla, porque eu vou estar em Portugal, em Porto, sendo homenageada mais uma vez, né, porque Lisboa não fala com Porto, parece Brasil e Argentina, né, que nós vimos que o nosso presidente declarou guerra política já ao atual presidente, mas antes eu tinha que mostrar tudo isso. Hoje eu tenho a mesma complexidade. Quando muitos sobem aqui e falam, gente, vamos rever cadastro. Ontem eu chegava para Carla e falei, Carla, o pessoal do Espírito Santo vai ficar rico. Ela, como, mulher? Pô, você viu que o STJ... não, mas vou contar, só para os alunos que estão aqui. O Reintegra não entra na base do Imposto de Renda e Contribuição Social, plim, blom. O que quer dizer isso? Gente, todo mundo lançou isso como uma base paga. O STJ, a última tema de repercussão, está dizendo que não. Nós vamos esperar um consultor estar numa reunião com empresários e transformar essa informação em 30% de honorários para ele, ou 20%, ou nós daremos a notícia, porque esse estado é o estado da exportação. Todo ano eu venho aqui fazer uma palestra para o setor de pedras, numa feira enorme que tem aqui, né, de mármores, granitos e tudo mais. Então, eu sou a parte tributarista dali. Já liguei para os clientes aqui, ou para os amigos que eu tenho, e falei, gente, aquela matéria está dada. O que mais eu tenho que estudar ali? Falei, uma coisa de imposto de renda. E o aspecto disso de ICMS? Muitos dizem que não veio uma transformação tributária. Eu estou participando do projeto, porque também sou membro da ABAT, Associação Brasileira da Advocacia Tributária, e da PET, Associação. O que nós não queremos em São Paulo, e que nós vamos pedir ajuda a outros estados, é 2 sistemas simultâneos. Que vai sobrar para quem fazer? Contador. Porque esse sistema de transição, você ter todos esses impostos e mais um torno, até software house se adaptarem, são milhões que o contador que não faz. O contador, não. Tem que vir um imposto mais centrado. E o município vem com quem? Com a nota fiscal de serviço eletrônico. Ontem eu mandava para a Carla, você vê que a gente trabalha, hein, gente?
o relatório da ENAD. O que é ENAD? Escola Nacional, Encontro Nacional da Administração Tributária de outubro. Vocês sabiam que o Estado do Espírito Santo é o que usa mais contagio no Brasil? Mais de 30% das licenças. Para quem não sabe, o contagio é o sistema de malha. 332 usuários é desse estado, para 1.100. Vocês representam o estado mais fiscalizado em malha, é o Espírito Santo. Mostrei para a Carla, sabe quanto é no nosso? 5% de São Paulo. 5 usuários. O que... Hã? Tem que mandar para lá. Agora, esta perfeição algorítmica de pessoas consultando faz com que eu tenha essa sensação de maravilha vindo ontem do aeroporto. Cidade limpa, cidade que você não vê gente, né, com mínimo de infraestrutura, e pessoas inteligentíssimas, que cada vez que eu venho aqui, eu vejo que o cenário está cada vez mais atualizado, até pelos representantes das entidades, porque vejo que participa muito. Podemos mudar? Podemos dizer, por exemplo, eu e Carla, semana passada estávamos num congresso em São Paulo, num fórum, que nós nos deparamos com um contador que entrega ECD, né, Carla? Livro G, quando é obrigado a R. Vimos que 70% das pessoas que estavam lá, porque a gente pediu para levantar 2 dias de fórum, quem entrega ECD sem nota explicativa? Um monte levantou, 70%. Estou mentindo, Carla? Isso quer dizer o quê? SPED é sem fronteira. É sem fronteira. A Carla atende clientes em São Paulo, foi assim, um dos nossos contatos intermediado pela minha amiga Renata. Mas a Carlinha eu já conhecia de estar aqui no Espírito Santo. Isso diz que vocês têm que quebrar barreiras. Barreiras. Nós estamos na época do não conformismo. Nós estamos na época de pedir para vir mais fácil. Eu fiz um evento 16 de outubro, ainda esse ano, levei José Maia, né, que vocês conhecem, da Secretaria do Trabalho, Samuel Kruger, da Receita Federal, e eles me pediram, quando eu estava convidando, como vice-presidente, que eu não unisse os dois no mesmo período em palestras. Tinha que convidar um de manhã e outro à tarde. Imagine se eu obedeci, né? Não, não obedeci. E o que eu percebo? Se não for nós, brasileiros, professores, como Carla falou de manhã, que eu achei lindo, eu não ganho nada da ABAT, nem da PET, nem da BPRH, nem o presidente, para exercer muito, nesses 2 anos ou 3 que a gente exerce, se dá mais ao legado do que a nossa própria família e própria empresa. Mas o que a gente vai deixar? A gente vai deixar um caminho que a gente conhece, tentando ser melhor. Por que estou vendo reforma trabalhista, tributária, com esse monte de declaração? Outras mensais, semestrais. Estava numa palestra, e eu vou publicar no LinkedIn até amanhã, porque amanhã eu estou de volta a São Paulo, eu chego hoje. Mas, Renata, eu aproveitei uma semana que eu estaria em eventos para mandar meu laptop para uma empresa especializada, porque no Fórum Sinergia eu escutei que eu posso talvez perder todas as fotos que eu tirei. Estão digitais. E que muitos
documentos que eu tenho, datados do século passado, do milênio passado, vocês já viveram nesse milênio, poderão sumir nos próximos anos. Olha que interessante. Porque a velocidade da transformação... Gente, quem aqui entregou... Olha só que interessante. Quem entregou aqui FGTS no disquete? Quem aqui recebe... Olha que top! Quem aqui recebeu a intimação dos 17 anos de fundo de garantia encaminhado esse segundo semestre? Aí, pessoas levantam a mão. O que é isso? Antigamente, esse compliance, esse cruzamento de informação, não tinha. E aquele pânico em ver aquela intimação do fundo de garantia foi tão grande que, olha, eu nunca recebi tanto zap na minha vida em 2 dias como eu recebi desse fundo de garantia. E eu fiz uma gravação e mandava para todo mundo, e dizendo o seguinte: olha, perceba que todos os meses são os mesmos colaboradores. Respira fundo, né? Quem assistiu aula comigo sabe que eu mando respirar. Será que você não fez o recolhimento por SEI, Cadastro Específico de INSS, e informou a RAIS no CNPJ? Aí não bate. Por quê? Todas essas declarações, seja elas anuais ou mensais, ela tem uma estrutura. E todas elas. Condomínio, a administradora de condomínio recolhe a folha pelo SEI. Aí, quando chegava lá, não falava com quem fazia as obrigações acessórias, que era a RAIS, vou entregar a RAIS pelo CNPJ. Ninguém em sã consciência. Mas o que fizeram? Fizeram uma coisa muito boa. Aprovaram em Brasília uma lei que o Fundo de Garantia vai ter uma prescrição de 5 anos, começando em dezembro desse ano. É bom e é ruim. Quem já baixou sua carteira de trabalho digital? Levanta a mão. Uau! Quem foi na Caixa e pegou um extrato do seu fundo de garantia? Poucos. Gente, se tem depósitos não feitos, é agora brigar, né? Em dezembro você não briga com mais de 5 anos para trás. Brigar até para eles, você mostrar que estava trabalhando, que a empresa recolheu e não entrou. Às vezes até por uma falta de entrega do quê? De uma GFIP, com seu PIS correto, ou mesmo com esse armazenamento. Quem sabe, o Jefferson, Cristina, que está aqui, Carla, e mais pessoas que já me assistiram, eu chorei quando eu baixei minha carteira de pagamento digital. Por que você chorou, Tânia? Porque eu falo que eu posso subir para o mundo lá em cima agora. Porque meu pai e minha mãe tiveram problemas de receber um benefício, porque meu pai levou as carteiras profissionais para a empresa e pegou fogo. E está no meu livro da BSSP, de compliance trabalhista. Eu disse qual a problemática de perder uma carteira digital, digital não, no papel para se aposentar, ou qual a importância de você sanear o cadastro. Essas declarações, gente, eu não tenho dúvida que virão para trazer até uma competitividade melhor. Eu não posso ter REINF, uma declaração de PJ da serviço, sem ter gente para fazer. E como eu vou autuar isso? Eu tenho que ter essa diferenciação. E como Edgar, Carla falou e tudo, eu não preciso, vamos deixar isso muito claro, eu vou pedir até
para a Carla depois, no jornal aqui do CRC, o presidente, a replicar esse artigo que eu vou fazer, do que eu estou vendo de ferramentas das próprias secretarias da Fazenda para trazer a declaração. Eu estava na Bahia quando os caminhoneiros tiveram greve. Estava lá com o chefe da Secretaria da Fazenda. Aí entrou um pessoal que é contador e falou, nós vamos parar também. Aí eu estava com o pessoal da Secretaria da Fazenda de São Paulo e falou, você quer que a gente já mostre que a gente é capaz de entregar FD e ICMS por vocês? São Paulo vai fazer até diferente. Todo mundo acha que São Paulo é meio atrasado, eu também concordo. Mas São Paulo agora vai tirar a GIA de todo mundo e vai trazer a GIA em dezembro para todo mundo com base nas notas fiscais na FD só para validar. Mas, professora, por que São Paulo vai manter a GIA? Porque a maior malha fiscal nossa ainda está com a formação dos campos da GIA. Assim que eles migrarem todas para a FD, não sei quando vai fazer, vai estar. Mas concordo com todos, gênero, número e grau, nós vamos debater aqui, que eu não posso minimizar os cruzamentos hoje praticados com cartão de crédito, financeiro. Eu, às vezes, estou em eventos e vejo o cara falar numa fintech, um banco desses novos, digitais. Olha, hoje está muito complicado, tem uma ferramenta agora de transferência de dinheiro. Depois que viram que vão normatizar o Bitcoin, criaram outro. Como é o nome do novo aplicativo que eu transfiro dinheiro de um canto para o outro? PicPay. Foi usado aonde? Teleton. Olha como eles foram fundo para pegar todo mundo e também divulgar os centavos. Já pensou o que é isso? Agora, desculpa, Edgar, só no comentário que eu vou te fazer, embora a Receita está querendo que o pessoal que aplica em Bitcoin faça 1888, usar até um número fácil, eu acho muito difícil as pessoas que estão manuseando chegar só quando tem um contador como o nosso. Deixa eu passar para a Renata para a gente abrir aqui os nossos modelos. Bom dia. Bom dia. Agradeço o convite a Carla, ao Roberto, e agradeço a vocês também, que o auditório está cheio, está bem lindo, né? Bem, vou falar um pouquinho mais de terror aí, né? Vou colocar um pouquinho de terror que falaram ali atrás comigo, na hora que uma pessoa entrou. Nossa, você está aqui também? Edgar já está colocando terror? Você vai colocar também? Mas é no sentido bom do terror. Então, algumas coisas que a gente tem que se preocupar em mudar a forma de trabalhar e que impacta não só o SPED, governo eletrônico, mas impacta a nossa vida também. Então, alguns itens que eu fui pegando ao longo desses anos aí, e um deles é, por exemplo, uma coisa que é muito comum a empresa fazer, e esquece até dos cruzamentos, que é empréstimo entre empresas, mútuo. Eu vejo muitas empresas falando sobre isso, executando isso, mas para ter o mútuo, a empresa tem que estar no contrato social autorizando essa prática. Muitas empresas não têm isso no contrato social, a Receita já desconsidera através do contrato social da empresa. Além disso, óbvio, tem que recolher os tributos sobre ele, que é o IOF, né? E o imposto de renda sobre os rendimentos. Mas onde eu vejo mais pecado é na questão do contrato mesmo. Já pensou? A empresa ser autuada porque o contrato que ela mesma redigiu está errado. Então, ela tem que estar autorizando lá no contrato social. Isso vai muito além de SPED, né? Porque o contrato ainda é papel. Imagina, é muito além de SPED. É sério isso. É porque a gente está com um caso, eu estou com um caso de fiscalização em cima disso. Renata, só para contribuir, é porque, na realidade, tem que estar previsto a autorização para fazer. Sim. E muitas vezes não há essa previsão. Então, se não há previsão, não pode fazer. Não pode fazer. Porque senão fica deliberal pelos sócios, né? Então, é como se desconsiderasse, se tivesse uma quebra contratual. Todos têm que estar assinando, tem que ter ata de reunião com todos os sócios autorizando também a cada mútuo.
Então, imagine só, estou falando ainda do papel, nós vamos avançar para o SPED. E onde que tudo isso desemboca, né? Uma das coisas que a gente vive falando, e eu acho que eu já repeti muitas vezes, mas eu vou repetir, é a questão da contabilização. Então, o SPED contábil ele é ficha, ele é chave para todos os outros SPED, ele é finalização do trabalho, é onde o contador tem mais responsabilidade. Não quer dizer que a gente não tem responsabilidade sobre o SPED fiscal, SPED contribuições, SPED ECF. Mas sobre o SPED contábil, um erro ali, é muito complicado a gente se defender em relação ao cliente, porque fomos nós que temos o conhecimento de escrituração contábil. Então, o SPED contábil é onde que você tem que gastar mais energia. E, às vezes, eu vejo meus amigos aí, não tenho nada contra vender um serviço tributário, até porque eu também sou tributarista, né? Mas eu vejo muita gente preocupadíssima com a declaração de imposto de renda da pessoa física. E em maio, que eu estou sem dormir, que a Carla me acompanha, todo mundo de férias. Eu falo, como que pode? O SPED contábil é o mais importante. É muito mais importante do que a declaração de pessoa física para o contador. Como é que pode todo mundo estar de férias em maio? E eu falo isso com a Carla direto, ela me acompanha. E ela, quando começou a me acompanhar, foi até minha estagiária, olha só, já vê se pode, que estagiária boa que eu tive. Ela brincou comigo um dia e falou, Renata, eu quero aprender SPED contábil, você é sua estagiária. Me acompanhou mesmo, um mês inteiro de maio, de graça, adorei essa estagiária. Frisa, trabalhou muito e aprendeu bastante, ainda fazer comida para mim. Então, gostei bastante, ela está convidada a retornar. Vocês já repararam que eu troco com comida, né? Por favor. E por que ela fez isso? Porque eu comecei a falar, a gente tem que dar mais atenção ao SPED contábil. Ainda tem muita gente errando o livro, que é básico, né, Tânia? Renata. Errando o tipo do livro a ser transmitido. Renata, quando a gente vê essa figura, que 975 mil empresas entregaram ECD, e 1.333.000 ECF, então nós temos uma quebra aí quase de 40%. Isso não está errado? Só esses 400 mil que está faltando aí, não chama já a fiscalização? Chama. Todo mundo que enviou ECF, por que não enviou ECD? Né? Eu não sei o número de empresas ali desse vácuo que são lucro presumido, porque também tem as imunes isentas. E tem o arbitrado. O arbitrado não envia ECD, porque está sem contabilidade, geralmente, e a ECF nem recupera esse ECD. Então, pode ser que tenha um pedaço ali que seja arbitrado e imune. Mas e o lucro presumido? Por que não está transmitindo a ECD? Cuidado que os textos eles têm mudado lá no manual do SPED contábil de forma bem sutil, às vezes vírgula, que muda todo o sentido, que foi o que aconteceu esse ano. E eu estava até em São Paulo, a gente tinha ido encontrar com a Tânia, eu e a Carla conversando num táxi, e a gente até discutiu sobre isso. Eu falava, não, a vírgula mudou de lugar, mudou o sentido, não é mais assim. Todo mundo tem que enviar ECD, lucro presumido e real, não tem opção mais. Aí ela falava, não, tem opção. Aí a gente leu, releu, né, Carla, várias vezes juntos, realmente não tem opção. Tem que enviar ECD. Que é aquela questão... porque só assim, tem aquele quadro, né? Então, olha como é que a gestão tributária, para o profissional contábil, a gestão, inclusive com a gestão contábil é importante. Tem um quadrozinho do manual do SPED que diz pessoas jurídicas obrigadas. E todo mundo vai direto naquele quadro. Só que embaixo daquele quadro, aquele pedaço que é o principal ponto da gestão do processo, diz lá que não é só quem distribui lucro acima da presunção, é quem tem contabilidade. Né? E aí, todo mundo, então, ficou obrigado. Só que isso mudou de 2018 para 2019. E aí, logo depois disso, eu chamei até o Juliano aqui da Receita Federal e falei, pelo amor de Deus, porque santo de casa não faz milagre até no CRC. Vamos chamar o Juliano e vamos explicar esse negócio de ECF, porque a gente viu isso por causa da ECF. Porque nós, profissionais contábeis, a gente vai falar disso, tratamos essas gestões separadas, elas não podem ser separadas. E aí a Receita Federal veio aqui e falou, não, olha, atenção, quem está entregando ECF, não existe livro caixa no mundo contábil mais. Ou seja, o que a Renata falou, todo mundo tem que entregar ECD, quem é presumido e real. Então, assim, apesar de tributariamente ser possível escriturar o livro caixa, porque a legislação no Código Tributário não mudou nisso, o lucro presumido pode, tributariamente. Mas a gente tem um Código Civil, a gente tem vários outros códigos, o contador também, a empresa tem que obedecer, não é só o Código Tributário. Então, tem atenção aí, a gente tem que estar atento a todos esses itens. Esse vácuo, com certeza, chama atenção nossa e, com certeza, do fisco. Esses números a gente tirou do plano de fiscalização anual da Receita.
Tá? Então, estão todos lá. Tem até mais do que isso, um pouquinho, que vai ser no próximo slide. Então, a gente vê que vem aumentando o número de empresas que vêm escriturando aí as informações no formato SPED em relação a ECD e CF. Em relação ao SPED fiscal e SPED contribuições também, mas esses já estão mais estáveis ao longo do tempo. E eu acho que tem que ser maior do que esse. Provavelmente tem muita gente no limbo aí que deveria ter enviado a ECD e não transmitiu aí um pouco mais de 400 mil empresas. Então, ter atenção, faz parte do nosso serviço, isso muda completamente a forma de trabalhar. O Edgar ele fez um link muito legal com a nossa fala, porque ele até comentou, quem contrata empresas ou quem tem dentro do escritório um sistema, um setor de auditoria interna. Porque transmitir, validar ECD, CF, SPED de contribuições, qualquer SPED é a coisa mais fácil do mundo. O problema é estar certo que está lá dentro. E ainda tem muitos sistemas que não estão em compliance, não estão em conformidade com o layout. Eu pego muitos arquivos que eu analiso e vejo a falta do campo, por exemplo, o centro de custo é o que mais falta. No SPED fiscal, no SPED CMS-PI, o registro 0600 é obrigatório, está lá escrito, obrigatório. Ainda tem a opção, a empresa que não tem centro de custo, utilizar esses, tem um modelo do centro de custo. E o que eu pego de arquivo sem essa informação, eu falo, ué, mas o que houve? Ah, o sistema falou que não gera. Mas como é um registro obrigatório? É para todos os contribuintes do ICMS. Não tem exceção. Comércio, serviço, indústria, todos têm que ter centro de custo. Também tem que, claro, escriturar as informações para o centro de custo. Ano passado, aí no final do ano passado, saiu a mudança, a Receita exigindo o centro de custo para quem tem RET, né, que é o Regime Especial de Tributação, e as construtoras. Justo na vez da Carla. E isso dá um trabalho gigantesco. Eu acompanhei a Carla nos clientes. É muito trabalhoso fazer quando já está tudo pronto, né? Porque a contabilidade, em dezembro, ela já estava pronta. O layout só saiu em dezembro. Esse ano, o layout do SPED Contábil ECD vai sair dia 30 de novembro. A Receita já anunciou. Daqui? É amanhã, né? Amanhã. Passa muito rápido. Não, de novembro, perdão. Já estou perdida no tempo. Daqui a um mês. É um pouquinho antes do ano passado, que ano passado saiu no final de dezembro. Já dá tempo da gente ler. Layout faz parte do nosso trabalho. Layout, o contador tem que ler. Layout não é do TI. Ok? Quem tem que ler somos nós. A Receita até coloca no formato de guia prático. Vocês já observaram? Para facilitar a leitura de quem não é da área de TI. Que se vocês pegarem só o layout puro, ele é realmente complexo para entender. Mas no formato de guia prático, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento de informática consegue entender o que está escrito. Isso faz parte da nossa profissão, é a nossa nova realidade. Realmente concordo com a Tânia quando ela fala que tem que ter uma disciplina. E eu acho que a nossa próxima pós tem que ser nessa área. Tem que ser na área de tecnologia. A gente não tem como fugir disso. Eu estou com uma honra danada dentro de casa, porque meu marido está fazendo mestrado em inteligência artificial. E eu tenho observado, estudando muito essa área, porque é muito complexa, e eu tenho observado que eu não sabia nada. Que as coisas que eu assisti não estavam corretas. Porque as pessoas meio que... É muito antiga essa tecnologia, ela não é nova, ela é de 1970. Eu chamo... Então, imagina. Ela não é nova, mas parece algo novo, não parece? Quando a gente fala em inteligência artificial, parece que é algo de 2019. Ô, Renatinha, eu chamo até a atenção, tá baixo. Eu chamo até a atenção porque quer aprender a mexer no Google ou numa criança de 2 anos. Verdade. Eles escolhem os seus programas. Para quem quer ter uma noção de como isso está sendo usado lá fora, a gente que tem, Deus abençoou, da gente trabalhar 15 horas por dia e dá para ir a alguns eventos lá fora para ver como está. Tem um vídeo na KPMG, no Google, inteligência artificial. O que estão usando? Não é para auditar. Não. É um passo até além. Foi o orçamento, né, previsto e realizado. Foi visto que foi sacado um valor a maior e aquela ferramenta, aquela maquininha, e a Carla falou até que vai ter umas inovações aí também de inteligência artificial, já avisa o gestor da empresa, olha, em tal país, que é uma multinacional com várias sedes, estão sacando além do permitido.
O que você tem de gestão sobre isso? Isso que a gente tem que ver. Não é verdade? Assista esse vídeo. Está em inglês, mas tem um também legendado. KPMG Inteligência Artificial. 4 minutos vai mudar a sua vida. A gente tem que começar a usar essas tecnologias a nosso favor. Então, o fisco vai muito além, como a Tânia falou, de fiscalizar com as tecnologias novas. E a gente também tem que estar além disso. Bem, vamos falar um pouquinho do contexto tributário brasileiro e a evolução da administração pública em gerir esses tributos. Então, o Plano Anual de Fiscalização, a Tânia pode até me ajudar aí, né? Eu adoro esse plano. Ela adora isso. Vamos lá, levanta. Isso é a transparência que nós brigamos tanto. Atualmente, inclusive, correu o risco de ser cotado a cabeça dele, Iagro Junque Martins. Quem estava acompanhando aí o Flávio Bolsonaro viu que o nome dele era o segundo a ser cortado. O Iagro Junque Martins é um dos técnicos da Receita, um auditor que eu mais respeito. Por quê? Ele trouxe transparência ao que a Receita vai fazer. Se eu vejo aqui alguns estudantes, pessoas jovens, Tânia, como é que eu começo na área de compliance? Vou dar uma dica de ouro. Entre no Google e coloque Plano Nacional de Fiscalização da Receita. A Receita, com essa transparência do Iagro Junque Martins, o Iagro é o nosso representando o Banco de Desenvolvimento Interamericano do SPED, ele demonstra que a Receita está cruzando. Só que está fugindo às mãos. Sim. Por exemplo, eles também têm um business plan, uma projeção quanto a arrecadar nos próximos 5 anos, até com base no faturamento. Para vocês terem uma base, o ano passado havia uma expectativa de Malha se arrecadar 165 bilhões de reais. Porém, quando eles usaram a maquininha, aperta um botão, vamos fazer efetivamente, eles acabaram arrecadando 187 bilhões. Valores esses maiores. Maiores por quê? Aquela coisa que já falamos aqui, o Edgar falou, quando a gente manda a cartinha para autorregularização, os valores que eles apuraram são até menores do que efetivamente os contribuintes fazem. Vou citar aqui, está no plano de fiscalização, uma ação de cruzamento de caixa pela linha branca. Quem é a linha branca? Dentista, médico e tudo, no Rio Grande do Sul. Mandaram 500 notificações a 500 dentistas, médicos separados. E, desculpe eu falar nesse termo, mas é mesmo, a Rádio Peão, quando caiu, foi para a reunião. Pô, você recebeu, não recebi. Mais de 15 mil médicos, dentistas, da linha branca lá, né, fisioterapeutas e psicólogos, acabaram se autorregularizando pelo livro caixa, retificando e arrecadando só nessa operação 500 milhões de reais, só no Rio Grande do Sul. Quando São Paulo viu que a imprensa do Rio Grande do Sul publicou, né, porque começa a Rádio Peão maior, aí vai para a internet. São Paulo também começou a se autorregularizar. Nós temos visto, não é pânico, né? Quando fala que a Renata traz pânico e tudo, é porque a gente é cientista de dados, né? Eu sou o controller. E qual foi a função, porque eu cheguei a ser a primeira mulher executiva do Mafir? Que eu trabalhava preventivamente. Eu posso afirmar categoricamente que aos 37 anos de profissão contábil, eu nunca tomei um auto de infração e também nunca fui tão pró-fisco. Eu trazia os melhores técnicos, mas a gente fazia um trabalho vanguarda, na frente. Por exemplo, no meu escritório, eu tenho um escritório, eu tinha 15 pessoas para fazer análise de NCM de produto para 27 estados e mais de 40 operações. Não tenho nem pavor de falar o nome da empresa. Até criar o Sistax. Né? Quem usa o Sistax aqui?
Olha, pelo amor de Deus, graças a Deus. Gente, o Systax é um sistema que eu coloco a NCM e eu digo se eu sou produtor, né, se eu sou indústria, e qual o meu cliente, distribuição ou varejo, e ele me dá a alíquota de ICMS, de IPI, de PIS, COFINS, nas 4 cadeias. E outra, você pega... Eu fumo, infelizmente, né? Eu falei que eu vou parar no final do ano, né? No do ano... Não falou o ano. Você pega o código EAN do cigarro, ele mostra toda a tributação. Sim. Se você... Olha, Edgar está falando de ferramenta, nós estamos falando de ferramenta, já tem umas 2, 3, até 1h, que é a hora do meu voo, 1h30, a hora do meu voo, quem quiser parar ali, professora, tem mais ferramenta? Tem N ferramentas. Mas para você fazer, você tem que ir nos congressos igual esse no Espírito Santo. Você tem que ver o que as empresas estão fazendo. Se você não sair da sua área de conforto, o seu concorrente vai sair. Ponto. Ponto. Olha só o que é a essência da informação e do... Em abril do ano passado, entra um empresário na minha empresa falando, eu estou precisando desse trabalho. Eu falei, vou jogar no grupo dos professores. Está aqui. Graças a Deus, Nossa Senhora Aparecida conserve as duas. Trabalhando em conjunto, gente, não tem mais coisa. E o cliente chega para mim, onde tá essas meninas? Eu falei assim, na nuvem. Não é verdade? Estamos mesmo. A gente estava numa reunião assim, bem, cada um num canto do mundo, ainda por cima, quando a gente fez a reunião, a primeira, né? Eu estava em Portugal. Eu estava nos Estados Unidos e a Carla estava aqui no Brasil. E a gente fazendo uma reunião para falar desse trabalho. Então, e a gente começou assim, né? A gente fora, então não tem problema onde a gente está, né? O importante tá agora bom para todo mundo. Tá bom para todo mundo. A gente tem feito auditorias, a gente fechou um contrato recente lá com o pessoal de Palmas. Eu falei, caramba, vou fazer uma auditoria lá no Tocantins. Como é que eu faria isso antes? Eu teria que me deslocar daqui, ficar 2, 3 semanas lá. Hoje a gente não faz nada disso, eu só vou lá apresentar. É uma visita. Deixa o serviço mais barato e mais eficiente. Então, acho que a gente tem que mudar mesmo o jeito de trabalhar. A mudança na gestão contábil e tributária ela é real, não só do fisco, acho que a gente não tem que trabalhar só para isso, a gente tem que trabalhar para ter conformidade independente de fiscalização. Essa ideia de que lucro presumido e simples não é fiscalizado está caindo, ouça o que a gente está falando. Tá, ok? Não existe mais isso, porque hoje a Receita já tem tecnologia para auditar 100% dos contribuintes. O Edgar falou aqui, existe um limitador técnico da Receita, que é a cobrança, se ela fizer toda a cobrança do que está em malha hoje, realmente, muitos dos contribuintes não conseguiriam honrar com a fiscalização. Isso não seria bom nem para a política, nem para a nossa economia. Então, essas cartas de regularização não deixe de analisar, não pode perder prazo no ECAC, por exemplo, né? E os prazos são curtos, tem que... existe tecnologia também, né? Chega no nosso celular, chega no e-mail, enfim, não pode perder esse tipo de prazo. Deixar um pouquinho a Carla falar aí, que ela está ansiosa. A gente vai entrar a gente está falando aqui de gestão e comentando sobre as ferramentas, sobre esse processo todo de compliance, que o compliance nada mais é do que todo esse processo de transparência, fiscalização, ética das informações e regularizar isso para corroborar para que o cliente não tenha penalidades. Só que em todo esse processo, a Renata comentou, a Tânia comentou e o Edgar também, o cruzamento das informações ele é muito importante, a gente está atento a isso. Então, além de todas as ferramentas existentes, nós, como os contadores, precisamos conhecer um pouco mais dessas ferramentas e sair realmente, como a Tânia falou, da caixinha. Tem muita ferramenta disponível no mercado para proteger nós, contadores, para proteger o nosso cliente, para poder a gente se antecipar ao fato. Porque muitos dos problemas podem vir por um simples erro. Não significa que houve uma sonegação. Quem é empresário contábil, levanta a mão para mim. Eu conheço muitos, mas só para a gente dar uma olhada aqui, Tânia, Renata, a gente consegue conferir tudo que os nossos colaboradores fazem?
Sim ou não? Nem tudo que os clientes fazem também. E nem tudo que os clientes fazem. Esse daí é muito menos, né? Então, por que é tão importante se atentar para esse cruzamento? Exatamente, que a informação que está em A pode não estar em B e ela tem que estar nos dois. Por que é tão importante contabilidade, que a Renata, no slide anterior, a gente está falando de gestão contábil? Porque é a contabilidade que dá a base para gerar essas informações. Renata comentou um pouquinho antes da quantidade de declarações, quantos foram enviados de ACD, de ECF e SPED de contribuições. A diferença do SPED de contribuições lá na frente, né, porque é PIS e COFINS, né, é mensal. E pensa assim, será que eu estou informando o meu SPED de contribuições corretamente? Eu estou fazendo a gestão dessa declaração como tem que ser? Eu estou verificando se essa informação fecha com a contabilidade? Porque eu estou entregando 2 meses depois da data do fato gerador. Será que eu conferi com a contabilidade? Então, a gente quer chamar a atenção para algumas coisas importantes. Primeiro, investimento... Pode me interromper, tá, Renata? Investimento de sistema de auditoria eletrônica é um custo extremamente barato. A Tânia falou, a Renata comentou, muito barato. Fala, Carla, quanto mais ou menos? Para o nosso benefício, R$200 por mês, 250, é muito barato, não é não? Quantidade limitada de CNPJs, é muito barato, é o início. Então, como é barato, não invista uma só. Sim. Ponto. Eu tenho falado isso com a Renata. Hoje eu tenho 2. Eu tenho 4. E tem a minha, que é meus olhos de águia. Por que você não alimenta os seus olhos nessas ferramentas? Porque eu não ganho royalties. Então, eu chego no cliente, o que você tem? Eu vou falar as principais aqui, que não tem problema. Eu tenho auditoria, eu tenho IOB Mitrios, eu tenho Altiplano, e eu tenho a Tânia também. Né? Porque você vai pegando, conforme a característica do cliente, a sua necessidade. Carla, eu não sei se você concorda quando eu falo investimento de auditoria e tudo, mas eu digo que também a gente tem que ser seletista. Sim. Qual o mercado que eu mais conheço? Dá para mim atender agronegócio só porque o valor é grande? Eu não. Eu não consigo atender agronegócio porque eu não tenho o conhecimento hábil para a contabilidade rural. Eu tenho que pôr a mão na cabeça e fazer. Eu não atendo o terceiro setor porque eu não estou lendo toda hora. Onde eu atendo? Construção, indústria, alguns comércio, porque alguns nem tem. Por exemplo, hoje se falou aqui, quando se fala de auditoria, hoje já tem um sistema, por exemplo, o IOB, que me checa todo o ICMS do Estado e o que está na nota fiscal, e aí te dá uma análise comparativo. Olha, a alíquota que o Estado do Espírito Santo quer para esse produto é 18%. Aqui é 18% ou é 17%? 17%. A nota veio com 12%. Por quê? Às vezes a nota interestadual está certo, Ana, mas já te dá uma reflexão. Você já faz um upgrade diferente. Te chama a atenção, né? Eu vou te contar um caso de combustível. Houve uma redução de base de valor em São Paulo. 70% das empresas não se atentaram. E no sistema, olha como é sistema, estava cadastrado que aquele produto era 25% de alíquota. E o governo de São Paulo baixou para 12%, porque algumas empresas falaram que ia sair. Só que o sistema do cara não tomava crédito pelo documento fiscal, e sim pelo cadastro do produto. Tomou crédito de 25%. Então, isso tudo que a gente está falando é para quê? Porque o sistema de auditoria ele contribui para que a gente tenha uma agilidade na verificação, porque manual, hoje eu posso dizer para vocês, depois de ter sido estagiária da Renata, é impossível. É impossível hoje. Manual é impossível. É muita informação. Pensa você antigamente, quando você gerava um diário com 3.000 folhas, você tinha que dividir em 500 para autenticar na junta. Pensa tudo isso de forma eletrônica. E pensa todas as demais declarações. Então, o investimento em sistema de auditoria ele é necessário. Essas auditorias tributárias é importantíssima. A Renata comentou, a Tânia comentou. Então, não é só sistema. A gente precisa se auditar também.
a gente pode contratar profissionais, a gente pode fazer parceria com colegas para poder fazer isso. Olha, vamos pegar X empresas por amostragem, vamos fazer uma troca. Então, faz parte do nosso mercado, a gente precisa também se adaptar a isso, porque todos os mercados estão se adaptando a isso. A gente precisa entender que a gente não é bom em tudo. E não dá para fazer gestão de uma empresa contábil porque a gente não consegue saber 100% de tudo. E as parcerias ajudam muito nesse processo, as auditorias ajudam muito, tanto as eletrônicas quanto as tributárias. E tem uma resolução no Conselho Federal de Contabilidade que permite e até obriga em determinadas situações você fazer isso, que não está vinculada a normas de auditoria, está vinculada às normas de transparência e seguridade do profissional contábil. De você contratar outro profissional para poder verificar o seu trabalho quando você tem dúvida. Então, que é NBCTP, termina com P, 100, 200 e 300, na área pública e na área privada. Então, a gente tem, até legalmente, a obrigação de expor determinadas situações para um outro colega para saber se a gente está agindo corretamente. A gente tem feito muito isso, né? Eu e a Carla, principalmente, a gente está muito próximo. A Tânia agregou muito aí no nosso trabalho. Pessoal, eu puxei aqui para falar essa questão da auditoria. Não basta só a auditoria eletrônica, ela é extremamente importante. Eu não consigo trabalhar sem mais. Você também vicia nisso. E aí eu não consigo, porque eu sempre acho que pode ter alguma coisa que eu não estou enxergando. Sempre tem arquivo validado com sucesso. Você passa no auditor, ainda tem mais algumas coisas. E o olho também. Ainda precisamos muito do ser humano, de conhecer o cliente, de saber a operação, porque o sistema de auditoria eletrônica ele é frio, né? E esse é um limitador da inteligência artificial, inclusive. Então, ainda precisa do ser humano para estar analisando a parte que não é fria, que é conhecer a transação que o cliente está fazendo, que às vezes ele dá uma advertência de 12% e é 25%, ou vice-versa, na alíquota, ou não dá advertência, por exemplo, nas demonstrações contábeis que são obrigatórias, porque isso tem várias regras de si, e aí ele acaba cometendo o erro e parece que está correto o SPED contábil e não está. Outra coisa, cruzar as informações que vocês estão transmitindo. É muito difícil a gente pegar primeiro o SPED contábil gerado, cruzar com o SPED de contribuições e ele está pronto para ser enviado. Eu nunca peguei. Todos que a gente analisa tem alguma divergência de alguma coisa, aí volta, reabre, corrige, e aí sim transmite em conformidade. Então, imagina, eu analiso, nem sei quantos SPEDs, acho que na época do SPED contábil, eu devo estar analisando aí uns 200 arquivos, e eu nunca consegui pegar de primeira que tudo estivesse em conformidade. SPED CMS IPI batendo com contábil, SPED de contribuições batendo com contábil, né? Enfim, nota fiscal eletrônica batendo com os SPEDs. A gente vem fazendo esse trabalho mês a mês. Então, hoje eu gero o SPED contábil mensalmente nos clientes, já trato ele mensalmente dentro das informações. Não transmito, obviamente, mensalmente, mas a gente já tem feito esse trabalho preventivo esse ano para ver se consegue aí. Eu estou fazendo teste em alguns clientes para ver se eu consigo minimizar essa quantidade de informações. Mesmo assim, ainda pode ocorrer de uma receita não tributada pelo PIS e COFINS, não está no SPED de contribuições e está no SPED contábil. Então, gente, para nos ajudar, né, porque eu gosto de coisa difícil. Se eu não gostasse, eu tinha mudado de área. Tinha saído da contabilidade há tempo. É muito difícil esses RPs, quando o cliente tem, travar o sistema no fechamento. Sempre alguém altera uma nota, cancela uma nota. Abre um lote. Abre um lote. Infelizmente ou felizmente, a consciência da integração de dados pelo ente, quando começou o FD-REINF, eu falei, acabou a história de cancelar uma nota fiscal de serviço. Quantas vezes, já fechei cancela, mas por cancelar uma nota, que já está no FD contribuições, que é faturamento. O outro diz que consegue cruzar. Meu sistema cruza 100% FD de CMS com contribuição. Esse sistema está certo? Não, porque são fatos geradores diferentes. No FD contribuição, eu só lanço que é base de PIS e COFINS. Não necessariamente eu vou lançar tudo que está na FD de CMS. Não é no mesmo tempo, não é na mesma vibe.
Carlinha vai entrar nesse... Aí o que acontece? Qual é o nosso maior ponto para toda essa gestão? Qualidade da informação contábil é importantíssimo. O mercado evoluiu, gente. A gente não pode continuar com o discurso de que a gente trabalha com Simples Nacional, pequenas empresas. Esse discurso não existe mais. A gente começa a frequentar eventos de tecnologia e as coisas estão muito próximas. E, assim, a gente não pode voltar naquela conversa, porque as pessoas usam o sistema de contabilidade integrada, muito custo muito menor. Cara, vamos parar de falar nisso, vamos falar o seguinte, o que eu preciso fazer para chegar mais próximo, prestar um serviço de mais qualidade e evoluir a minha informação, porque ela está pequena. Se eu evoluo a minha informação, se eu chego mais perto do cliente, se eu conheço mais os processos, a tendência de eu errar ela é muito menor. Então, eu lá na minha ponta, eu não conheço o processo do cliente, mas estou fazendo toda a informação do processo dele para a Receita Federal, que é o diário, que é a própria contabilidade, e sem conhecer. E muitas vezes, numa auditoria eletrônica, a gente começa, peraí, essa indústria aqui não está por cento de custo. E aí o profissional contábil fala, mas tem que ser um ano depois. Eu estou em dezembro, em janeiro, o negócio é lá de janeiro. A própria separação da mão de obra direta e indireta. O E-Social é o mesmo para uma empresa de um funcionário, para uma Tubarão aqui. É o mesmo. E o importante disso, que a gente vai ter que se acostumar, deixa eu ver se está aqui. Não, está aqui. É o seguinte, o que vai acontecer nas nossas empresas de contabilidade? Esse compartilhamento de informações entre setores. A tendência para empresas contábeis é não ter mais departamentalização. Já era para não ter. Só que a gente está começando a ver as consequências disso agora. Por quê? Departamento contábil não conversa com o departamento fiscal. Só que o fiscal deveria informar informações contábeis, mas ele não acompanha a contabilidade do cliente. E a contabilidade pode estar lá em janeiro, ou vamos exagerar, nós estamos em outubro, a contabilidade está lá em junho, e o fiscal está informando agosto. E aí, só que o fiscal está informando agosto, como? Sem estar com o balanço fechado, que na FD entra informação por competência. E aí esse descasamento é o que vai gerar um cruzamento com efeito negativo para os clientes, porque não tem a gestão. Então, qual é a tendência? Eu já trabalho assim, tem 17 anos, eu não tenho departamentos, nunca tive. Quem já estiver aqui, que já trabalhou comigo, me conhece, já foi meu aluno, já visitou minha empresa, eu nunca tive departamento fiscal, contábil, DP, então eu tenho horror, até me arrepio. Né? Departamento não é para contador. Então, sempre foi contabilidade. Contabilidade faz do início ao fim. E tem que saber do início ao fim. Carla, mas o que vai acontecer, considerando os sistemas, informatização, tecnologia, inteligência artificial? O pessoal do departamento fiscal vai morrer bem? Quem vai morrer, eu não sei. Eu sei que alguém vai deixar de fazer só aquilo que faz. Porque a gente precisa saber contabilidade para fazer fisco. Olha, vou citar o E-Social. Gente, olha a evolução tecnológica que está no estágio do E-Social. Baixamos a carteira profissional. Tem anotação de carteira a partir da baixa? Não tem mais. Não tem mais. Mas será que aquela pessoa que a partir de janeiro não tem CAGED, não tem RAIS para o grupo 1 e 2? Quem é do grupo 1 e 2 aqui? Muita gente é do grupo 1 e 2, né? Ô, Tânia, outra coisa. Né? Olha só como é que a gente tem que conhecer tudo. O E-Social veio aí mudando a forma de entregar, agora é DARF, né? Não é mais a GPS. Quem aqui mudou a forma de contabilizar? Porque o GPS era por estabelecimento. E o DARF é centralizado na matriz. O regulamento do INSS continua obrigando a escrituração do INSS por estabelecimento. E depois o DEPARA para ir para a matriz para mandar para o SPED. Quantos aqui pararam para traçar essa regra de contabilização novamente? Mudar o plano, talvez. Mudar o plano de contas. Eu tive que mudar todo o meu plano de contas nessa parte. Eu recebi Fechar poucas a obra chamadas não disso, dá, isso né? me assustou. Eu falei, ué, então, assim, mudou a forma. Então, o importante é que o DP conheça o contábil, o fiscal conheça o contábil, porque tudo desemboca no contábil. E é o que você falou, né? Quem vai fazer? Quando veio o REINF, a pergunta era, quem vai fazer? O fiscal, o DP ou a contabilidade? Todos. Entendeu? Olha. Então, foi a guerra interna nas empresas. E eu, como trabalho dentro das empresas, eu digo para vocês assim, todo mundo quer tirar o seu, né? Não, isso é departamento pessoal, porque tem INSS. Aí o fiscal fala bem assim, não, olha só, não joga para mim não, porque a folha não sou eu que faço. E a contabilidade fala bem assim, caramba, vai sobrar para mim, cara. Quem vai mandar da CTF Web, que era só o contador? Então, gente, nós estamos falando de conhecimento compartilhado. Não é só informação. Eu não posso mais pensar como sou assistente fiscal, sou analista fiscal, eu sou contador.
E como contador, eu tenho que conhecer contabilidade. E contabilidade faz parte dela, a parte fiscal. Ou eu estou falando alguma coisa que não é verdade aqui? Não, eu cito o setor de comércio de supermercado. Hortifruti granjeiro. Ah, eu tiro uma nota de produtor rural. Está no fiscal. Mas eu não sabia que eu tinha que mandar para o RH. Quando eu publiquei E-Social, você e sua empresa estão preparados, há uns 5, 6 anos, aqui eu fiz um lançamento na gestão Cris, com muito carinho. O Jefferson tem até autografado, tem até a foto dele, né, que ele publicou. Teve gente que me ligou, falou, professora, eu não estou entendendo, porque a senhora pôs produtor rural aqui no E-Social. Eu falei assim, olha, a tua empresa é o quê? É um supermercado. Eu falei, você tem hortifruti granjeiro, pode procurar, embora você tenha um CNPJ, a natureza da atividade, o QNA é de produtor rural, tem que passar para o RH recolher de 2,5 a 2,7. Nós nunca fizemos isso. Eu falei, ó, ponto de curva. Respira fundo. Daqui para frente, você faz. Para trás, você levanta qual que é o montante. Eu lendo aquele relatório da Enat que eu te passei, que também você vai replicar aqui para o pessoal, que o Espírito Santo tem 330 e poucas autorização do Contagil, eu começaria por isso. Você vê quantas as dicas que nós, mais o Edgar e depois o Luiz, vai falar qual é a responsabilidade. Aqui que eu tenho que ver com essas 3 doidas, mas Edgar falando aqui. Não, você tem que ver que é sua responsabilidade técnica, sua responsabilidade penal. É muita coisa, gente. E na internet, se você tiver um problema, eles adoram falar de contador. Adoram. Bem, então, a gente está num processo todo de transformação digital, uma abordagem imensa. Eu acho que a gente, como contador, tem que ficar atento a toda essa mudança, verificar todas essas ferramentas, consultar os nossos sistemas. A Tânia falou uma verdade, a Renata também. Os RP não se atualizam no prazo que a gente precisa. Isso é um problema enorme para a gente. A gente vive isso. Mudou, eles não têm tempo, né? Mudou o layout. A gente fica doido e começa a fazer a coxambra dali, a coxambra de cá. Quando o cara atualiza o sistema, volta tudo. Fala, e agora? Vamos analisar o reflexo daquela falta de atualização. A gente não volta. Só que a Receita Federal volta. E eu não quero assustar vocês, não vou dar uma de Tânia e Renata, mas assim, a gente estava lá em cima na reunião no Fórum Rede 5, eu estou meio dividida hoje, né? E eu convidei a Receita Federal para participar da reunião, na pessoa do Gleidson. Eu espero que ele não esteja aqui para me ouvir, mas o Claí está lá atrás para me corrigir se eu falar alguma inverdade. E o Gleidson falou bem assim, que o nosso assunto do mercado agora é o MEI, né? É o bendito ou maldito, seja lá como a gente vai falar, o MEI. E aí eu chamei, vem cá para você dizer, pelo amor de Deus, o que a Receita Federal está fazendo para inibir o MEI errado. E aí ele deu, assim, pelo menos 12 instruções dos processos que a Receita Federal está montando para a fiscalização de MEI Simples Nacional, que antes ficava um pouco a par da fiscalização. Porque eles viram que também vão perder a arrecadação. Porque como ninguém me fiscalizava, então lucro presumido, lucro real vira MEI, vira simples, divide a empresa em 10, funcionário vira empresário, que não é de verdade. Então a gente tem que se antenar. Perfeito. Total, foi feito hoje de forma tem, errada. Então, assim, muita atenção para isso que elas estão falando, do cruzamento, das ferramentas. Hoje a gente realmente recebe no WhatsApp, e-mail, a gente pega assim, será que isso é verdadeiro? Será que eu fui realmente notificada? Eles estão usando as ferramentas digitais disponíveis. Né? Você vê o Estado aí com cooperação fiscal, é uma forma de gestão. Nós estamos hoje aqui o dia inteiro para falar de gestão da informação tributária e contábil. O cooperação fiscal da Cefaz é uma forma de gestão para a fiscalização. E é uma ferramenta que nós, contadores, deveremos aproveitar. Na última reunião que a Cefaz teve com a gente, mês passado, eles falaram que 10% dos contadores do Espírito Santo acessam. Eles sabem quem acessa. 10% das empresas. Cadê os 90% que estão recebendo lá aquelas notificações online e não estão nem sabendo? Carla, você quer que eu dê um número? Como a gente é da parte tributária, eu já dei aula aqui, já vim dar palestra para caramba. Quando eu faço a retenção dos 11% na nota fiscal do prestador de serviço, se esse prestador de serviço
está numa atividade, exercendo uma atividade de insalubridade ou periculosidade, eu tenho que reter, além dos 11, no mínimo 2% a mais. Senhor, onde está isso? Está no artigo 145, 146, da IN 971/2009. Espírito Santo arrecada até agora 5% desse número. E, professora, como vão cruzar? Eu já sei como cruzar. Outro dia eu estou num voo, subi para Brasília conversando com o cara da AGU. E eu fui para dar um curso lá. E o cara, professora, como é que eu sei que eu... Olha, eu começava a cruzar com 0,200. Ele 0,200 da onde? Da FD de CMS. Como você vai cruzar? Pô, pelo 0,200 eu cruzo se a empresa compra IPI ou não. Pela NCM do produto. Eu não preciso ir fiscalizar. Cara da AGU do INSS. Pô, professor, não tinha pensado. E detalhe, se ele trabalhar com combustível... Isso foi uma companhia muito errada no voo. É. Vocês não acharam? Eu também achei. A gente começar a controlar isso. Não, mas eu estava indo dar aula lá. Né? Então, eu era um aluno já, então já fui municiado. Mas o Jefferson já escutou isso há 5 anos, numa pós que eu dei aqui. Agora, a maioria dos professores hoje aqui é da BSSP, tenho orgulho de fazer parte, porque a gente vai compartilhando conhecimento e informação. Quando a gente vem dar aula, gente, eu até me emociono, a gente não vem só pela remuneração, eu mesmo, eu venho pelo prazer de compartilhar. Fiquei tão feliz com o convite da Carla, que eu nem parei em casa ainda. A Renata querendo que eu mandasse um vídeo para ela. Falei, Renatinha, eu estou na estrada, eu só vou chegar no meu escritório amanhã, há mais de uma semana, compartilhando. Eu sei que eu choco algumas pessoas que não estão ligadas no movimento. Quando eu cheguei para um RH e falei, cara, não tem mais carteira para anotar. Você não tem que fazer protocolo mais de devolução da carteira profissional. Está no e-social. Você não tem mais CAGED, você não tem RAIS, você não tem CAT, porque é da segurança do trabalho, está lá a procuração, você não tem um monte de coisa. Vai estudar FD-REINF. Na minha empresa não faz assim. Agora, eu vou te falar, eu estou na área de RH agora. Os caras estão ano-luz em tecnologia. E aí, eu estou sendo convidada para avaliar alguns candidatos. Eu pergunto a primeira coisa para o cara, o que o FD-REINF afeta a área de DP? Se a pessoa gaguejar, eu já falo, próximo. Eu seleciono 400 candidatos em 2 dias. Faça peneira. Se não souber, pula. Isso que a Tânia está falando está vinculado aqui. A gente vai dar uma aceleradinha, que a Grazi já veio aqui puxar minha orelha, que já são 12:30. Bem, primeiro é investimento em treinamento e equipe. Né? Segundo, a gente está num processo de total transparência exatamente por causa da tecnologia. A gente sabe... comentaram lá no Fórum Rede Sim, falou agora da central de balança, a Junta falou. Eu botei já nos grupos de contadores que a gente tem, né, contabilidade, contadores ao SESC, Guarapari, um roteirozinho, como publicar, com um printzinho das telas na central de balanço, que a Junta também está usando. Eles estavam lá passando para a gente. Pessoal, eu vou antecipar aqui uma coisa para vocês. Eu escrevi um livro sobre SPED contábil, digital, gratuito. Vai ser enviado para todos aí em breve. Já está... Gostei do gratuito. Não, o objetivo é justamente divulgar isso que a gente vem vendo, né? É compartilhar. A BSSP me patrocinou. Então, por isso, vai sair gratuito aí para todos. Eles fizeram toda a edição, que é a parte mais demorada. Está nesse processo agora. Eu voltei o livro ontem para últimas edições. Então, provavelmente, vai liberar em novembro, quando sair o layout, eu atualizo ele. Ele continua aí vigente, né, eternamente. Então, leiam o livro, me critiquem também, né, porque é o meu primeiro livro. Então, não sejam tão críticos no ponto de me achar ruim, mas me critiquem para eu melhorar. É o meu primeiro livro. Então a gente vai cada vez mais gerar informação e, para isso, a gente precisa da participação de todos. Não deixa o empresário longe desse processo, gente. Vamos parar também um defeito que a gente tem enorme como profissional contábil. Eu vou evitar do meu cliente saber isso. É porque eu não quero que ele me pergunte. Eu não quero que ele me perturbe.
Mas esse é o diferencial do nosso trabalho. Eu tenho que envolver o empresário para ele valorizar o que eu estou fazendo. Se eu chego para um cliente meu, tudo bem que eu estou numa área específica, nossa, ele já fala assim, Carla, Maio você não é ninguém, né? Porque Maio tem SPED. Ele já sabe o nome, não sabe o que significa, mas ele sabe o nome, sabe qual é a importância. Então, traga o cliente mais para perto, envolva o seu empresário, né, nesse processo, porque ele precisa saber, porque o mais importante é ele que gera informação. Os dados vêm do cliente. Quanto melhor a geração de informação para do cliente, quanto mais transparente essa informação, melhor vai ser a nossa transmissão de dados para quem quer que seja. E eu adorei Central de Balanço já estar em vigor. Eu acho maravilhoso. Eu acho que não tinha que colocar lá só quem é obrigado. Um detalhe muito importante que a gente não falou. Os bancos para financiamento estão pedindo SPED contábil no meio do ano. Eu já estou tendo que fazer SPED de junho e entregar, porque o banco só faz financiamento se eu entregar esse CD. Ele não quer mais o balanço só assinado. Ele quer o SPED contábil enviado. Até junho eu já tive que fazer de várias empresas, por causa de financiamento bancário. Tem que lembrar que nesses intermediários tem que ter todas as demonstrações contábeis intermediárias. E tem uma norma contábil que trata disso, que é a NBCTG 22. Então, Carla, mas como é que eu vou fazer? 100% a nota explicativa, até estava trocando uma ideia com a Renata. Não precisa fazer, tem a norma diz que são os principais pontos. Mas eu tive que fazer em junho, nota explicativa, balanço, DRE, DMPL, DRA, DFC. Poxa. E isso pode ter sido acontecido comigo, pode acontecer com qualquer um de vocês. E, de repente, você vai falar, não, mas eu estou em maio ainda. Então, meu amigo, Carlos, corre. O pior, falar com qualquer um e o cara não saber que tem uma norma intermediária e ligar para um outro contador. Falar, bicho, o banco está me pedindo. Aí, isso está acontecendo com a gente em alguns locais. A gente fala e a pessoa fala, não, vocês não estão... Aí a gente tem que falar, está aqui a norma. Aí o cara vai falar, onde eu estive anos todos. 10 anos. Não, inclusive o SPED contábil, vou até fazer um adendo aqui rápido, Carla. Tem uma norma para você assinar o SPED contábil. E muita gente não se atenta. No próprio manual, no próprio guia prática da ECD, está dizendo que não pode ser o SNPJ. Esse SNPJ é só para fins tributários. Para fins societários, tem que ser a pessoa que está no contrato social. Lá no manual está escrito isso. E, às vezes, eu estou dando palestra e a pessoa fala, não, mas vai. Claro que vai. Porque a responsabilidade de saber quem assina não é da Receita, é de quem está transmitindo. Até então, vamos só comparar, né? Vamos só lembrar que o SPED é o diário. Quem assinava o diário na junta antes? E o CPF de quem lá? Do quem está no de contrato. Quem? Do diretor. Do sócio e do contador. E tem alguém... Mas era sempre os dois, né? Vocês faziam por procuração quando era impresso? Alguém fazia por procuração? E por que quer fazer eletrônico, Jesus? É a mesma responsabilidade. A responsabilidade é a mesma. Então, gente, muita atenção para essa gestão que você está fazendo do seu SPED. Ele vai ser a alma de todos os processos de fiscalização da Receita. Comunicação mais ágil entre empresa e contador. A gente colocou esse robozinho aí ligando, porque é o nosso meio agora, né? Eu estou entre empresa e contador, tem uma máquina que está gerenciando toda essa informação e eu preciso entender bem dessa máquina. E preciso entender como ela funciona, quais os processos, como eles estão sendo dimensionados, como que a Receita está usando, como que o meu cliente está usando. Uma Carla, observação. Posso pegar um gancho Pode? só rapidinho? Pode. Tem um cliente que é uma fábrica, ele mudou de contador, né? E aí o cliente me ligou falando, cara, eu vou ter que trocar outra vez de contador. Eu falei, mas por quê, né? Você está trocando tanto. Graças a Deus eu sou consultora lá, né? Ele não fala em trocar. Aí ele falou, não, eu demoro horas para ter um retorno sobre um cálculo de férias. Então, aí eu cheguei, eu conheço o escritório, foi meu aluno. Aí eu pedi para falar com o dono. Falei, meu amigo, você vai perder um cliente legal e tudo mais. Vamos fazer um treinamento aí amanhã. Chama o pessoal de sistema e tudo. Cara, eu desconheço o sistema hoje que não tem um ambiente na nuvem ligado, ou mesmo remotamente, como que é o nome daquela coisa remota lá que põe a senha, como é o nome? Que eu acesso a máquina do cliente. Tem várias. Qual? TeamView. Quem usa TeamView aqui? N10. Olha, quem usa TeamView está no caminho certo. O que eu fiz? Falei, cara, você não vai perder esse cliente, porque eu confio no teu trabalho. Vamos usar o TeamView lá. Eu dei para o cliente lá a senha e tudo, remoto. Ele está desde manhã ligado.
Pô, quantas vezes? Aí o escritório me liga essa semana, Tânia, eu quero te dar um presente. Eu falei, você vai dar um presente para mim? Por quê? Ele falou, 85% do trabalho da área do meu RH, no meu DP, era tirar estimativa. Faz o cálculo que eu mando no cara. E aí, como eu tive que arrumar para aquele cliente, eu liberei para todos os clientes. Eu liberei para todos. Fiz um manualzinho, mandei para todos. Acabou o telefone no RH. Gente, se porque serve o próprio cliente pode simular o cálculo, gente, hoje. Tem sistemas no Brasil já hoje de contabilidade DP, onde o cliente já está, sistema de contabilidade com o departamento pessoal, onde o cliente acessa a sua base e ele faz a estimativa. Então, tem determinados itens que não precisa mais do físico contador. O que a gente precisa é da análise, da gestão da informação. Por isso que a gente está falando muito dessa questão de gestão, a aproximação entre contador, entre empresário, sociedade e, claro, os órgãos fiscais. Bem, era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, me adiciona no LinkedIn aí, que eu sempre estou publicando coisa. Obrigada.